Imagine um medo tão antigo, tão arraigado em nossa infância, que se torna quase parte do nosso DNA. A cuca, um monstro do folclore que assusta crianças. Mas e se eu te dissesse que, em um vilarejo esquecido no interior do Brasil, essa lenda primordial se tornou um terror palpável, um pesadelo que se arrastou da escuridão para roubar não apenas a inocência, mas a própria alma de um lugar? Prepare-se. Hoje, vamos mergulhar na história arrepiante de Salto do Sol, onde a cuca não era uma canção de ninar, mas a própria personificação do horror psicológico. No coração do Brasil, longe dos olhares curiosos do mundo, existe Salto do Sol, um vilarejo tão isolado que o tempo parecia tê-lo esquecido. Suas casas humildes, suas ruas de terra, sua gente simples viviam à mercê da natureza e talvez de algo muito mais antigo. Foi ali, em noites que pareciam engolir a luz, que sussurros sobre a cuca começaram a ressurgir, não como histórias de fogueira, mas como premonições, um eco sombrio de um horror que o tempo deveria ter enterrado. Ninguém sabia o que o despertou, mas a semente do medo foi plantada com o pequeno Luan. De apenas 7 anos, ele se tornou o primeiro a sentir o toque gelado dessa sombra. Seus pesadelos não eram apenas sonhos ruins, eram visões vívidas, cheias de gritos que ecoavam pela madrugada, arrancando Joana, sua mãe, de seu sono e enchendo o ar de uma angústia inexplicável. Era apenas o começo. Logo, outros moradores começaram a relatar um arranhar peculiar, pesado, que se arrastava das margens do rio após o pôr do sol. Um som que prometia algo antigo e faminto, espreitando nas sombras. A tranquilidade de Salto do Sol começou a rachar. O primeiro sinal tangível de que algo estava terrivelmente errado veio com a descoberta da primeira ovelha. Encontrada morta, não por predadores comuns, mas com marcas de garras afiadas, seus olhos vazios, observando o nada. O silêncio que se seguiu à descoberta era mais aterrorizante que qualquer grito. Mas o horror não se limitava aos animais. Um cheiro nauseante, de podridão, musgo e algo indefinível, quase primordial, começou a pairar sobre o vilarejo em certas noites úmidas. Era o cheiro da presença, da deterioração da normalidade. Então, o impensável. Objetos infantis, brinquedos velhos, roupas pequenas, começaram a desaparecer misteriosamente das varandas e quintais. Uma violação direta dos lares, um aviso de que o que quer que fosse estava interessado em seus filhos. A própria Joana, em uma noite, acordou e encontrou Luan sentado na janela aberta, murmurando frases estranhas em uma língua que ninguém ali conhecia. Seus olhos, antes cheios de vida, pareciam distantes, hipnotizados pela escuridão lá fora. E pela manhã, as janelas da casa de Joana exibiam arranhões profundos e verticais, como se algo tivesse tentado entrar, ou talvez sair com uma ferocidade abissal. Pai Pedro, o ancião mais sábio da vila, com seus olhos carregados de séculos de histórias, finalmente quebrou o silêncio. Sua voz trêmula, mas firme, alertou. É a cuca. Ela rouba a inocência e se alimenta do medo mais puro. Moço, as palavras de Pai Pedro ressoaram como uma maldição. O medo puro, que antes era uma semente, agora brotava em Salto do Sol. E seu fruto era a desolação. O mais aterrorizante começou a se manifestar nas crianças. Elas, antes saudáveis, começaram a desenvolver escamas esverdeadas na pele, finas e brilhantes, e um olhar vazio, quase reptiliano, que substituía o brilho da infância. Não era uma doença conhecida, era uma transformação, uma metamorfose macabra. Luan, que já era o centro do pavor, foi encontrado na floresta, em transe, desenhando freneticamente uma criatura de pele verde escura e olhos vermelhos na terra úmida. Era a cuca, vista pelos olhos de uma criança que estava sendo consumida por ela. O desespero de Joana era palpável. Uma noite, ela jurou ter visto a silhueta distorcida de uma mulher jacaré, com um andar pesado e arrastado, espreitando sua casa na escuridão mais densa. Era a própria cuca em sua forma mais primordial, revelando-se. E então, o som. Um grito animalesco e sobrenatural irrompeu da mata densa, cortando a noite como uma navalha,
seguido por um som pesado de algo sendo arrastado lentamente. Era o som da caça, da possessão. O som que selaria o destino de Salto do Sol. A manhã que se seguiu ao grito foi a mais longa e silenciosa que Salto do Sol já conhecera. A casa de Joana foi encontrada completamente vazia. Luan havia sumido. Em seu lugar, em seu berço agora intocado pelo sol da manhã, estava uma camada espessa de escamas e um muco verde, brilhante e viscoso, que exalava o mesmo cheiro nauseante que antes pairava na umidade da noite. O berço, antes um símbolo de vida, agora era o epicentro de uma abominação. Moradores aterrorizados organizaram uma busca desesperada, mas encontraram apenas pegadas reptilianas gigantes e irregulares, afundadas na terra úmida, apontando para a escuridão da mata. Elas eram a prova irrefutável de que a lenda era real e que havia levado um dos seus. Perto do rio, foi achada uma boneca de pano, antes de Luan. Seus olhos de botão foram substituídos por olhos de réptil, ainda pulsando levemente, como se observassem o horror que se desenrolava. E como se a própria natureza estivesse rendida ao mal, o rio de Salto do Sol mudou de cor, assumindo uma tonalidade esverdeada turva e exalando um brilho espectral e frio à noite, um reflexo do horror que agora o habitava. O vilarejo, antes vibrante com a vida simples, foi completamente abandonado, tomado pelo medo, pelo silêncio ensurdecedor, mas o horror primordial não cessou. Dizem que nas noites de lua cheia, o choro angustiado de uma criança ainda se mistura a um rosnado primordial e gorgolejante vindo da mata profunda. Um lembrete sombrio do que acontece quando a cuca, o terror mais antigo, finalmente se manifesta. Essa história, que te arrepiou até a alma, é mais um lembrete do quão profundo o folclore pode tocar nosso subconsciente e nossa realidade. Qual é a lenda mais aterrorizante que você já ouviu na sua cidade? Deixe seu comentário abaixo. E se você foi corajoso o suficiente para chegar até aqui e quer continuar explorando os recantos mais sombrios do medo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, onde exploramos mistérios ainda mais intrigantes. A história de Salto do Sol nos mostra que o verdadeiro horror nem sempre está nos monstros visíveis, mas na desintegração da sanidade, na perda da inocência e na invasão do primordial em nosso mundo. A cuca, de uma lenda infantil, se transformou em um símbolo de uma ameaça que se alimenta do medo mais puro e deixa um rastro de desolação e silêncio. Que essa história sirva de aviso. Algumas lendas é melhor que permaneçam apenas como histórias.